Olá, pessoal! Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do Summit Firjan IEL e Festival Futuros Possíveis 2020. Se você já está com a gente desde o início, você sabe que eu me chamo Karen de Souza, sou jornalista, estou participando desse evento aqui junto com vocês. E se você chegou por agora, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar com a gente aqui, viu? Nossa próxima atividade, dessa vez, é um painel, uma conversa. Então, você é mais que convidado a enviar perguntas pelo chat, viu? As suas perguntas vão enriquecer esse debate. Pessoal, para continuar nesse contexto de uma gestão otimizada e com o intuito de mostrar ferramentas e modelos para impulsionar as empresas, a gente vai chamar agora a Maria Augusta Orofino, que é consultora e autora especializada em Business, Agile e Design Thinking, e o Diego Barreto, que é CFO e VP de Estratégia do iFood. E para mediar essa conversa, a gente conta com o Michel Peçanha, que é especialista da Casa Firjan IEL. Com vocês, ágil e digital. Como impulsionar a produtividade? Obrigado, Karen. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso painel. Sejam bem-vindos ao Summit IEL, mais o Festival Futuros Possíveis. Estamos aqui com Maria Augusta Orofino e o Diego Barreto. Vamos começar o nosso painel e hoje a gente vai falar sobre ágil e digital. Já sendo digital aqui, eu gostaria de informar para vocês que eu vou acompanhar as perguntas que vocês podem mandar via chat, então eu estou aqui acompanhando na moderação, então sintam-se à vontade para interagir conosco, mandar a sua pergunta aqui para a gente e eu vou colocar a sua pergunta no ar aqui para a gente debater. Então, ágil e digital, como impulsionar a produtividade, nosso intuito de hoje é fazer um bate-papo falando sobre ferramentas e métodos que vão impulsionar as empresas, né, vão impulsionar as empresas a ter mais produtividade. E eu gostaria primeiramente de deixar aí um espaço para os nossos participantes, né, poderem se apresentar. Então eu gostaria de dar a palavra aí a Maria Augusta Orofino para ela fazer uma breve apresentação sobre ela, sobre o trabalho dela. Olá, Maria Augusta, tudo bem? Olá, tudo bom, Michel? Quero agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui trocando essas ideias, compartilhando conhecimento. Seja bem-vinda. Obrigada. Sou uma pesquisadora, no trabalho na área hoje de buscar métodos ágeis para poder trazer uma mudança do mindset dentro das organizações. Além disso, também sou professora, muito firme, gosto muito de trabalhar nas redes sociais. Eu tenho um site na qual eu compartilho muito conhecimento, que é mariaugusta.com.br. E hoje, principalmente, busco trazer um novo mindset nessa visão de que toda transformação digital passa prioritariamente pela mudança nas pessoas e com as pessoas, né? Então é o que a gente vai debater hoje aqui sobre isso. Tá bom. Gostaria de chamar então o Diego Barreto para se apresentar, ele que é o CFO e vice-presidente de estratégia do iFood. Diego, por favor. Obrigado, valeu pelo convite, muito legal estar aqui com vocês e poder trocar um pouco mais de experiência. O Brasil vive um momento único na sua história, onde a gente começa definitivamente deixar os preceitos da velha economia, baseados em empresas muito lentas, muito baseadas em capital, de muita relação com comando e controle, de muita horizontalização. A gente começa a descobrir um novo Brasil, do qual o iFood faz parte, o Nubank faz parte, a XP faz parte, o BTG faz parte, o Olist faz parte, a Simpla faz parte, e eu poderia citar outras dezenas de empresas. Empresas que gostam do conceito da horizontalidade, da agilidade, empresas que entendem o valor da tecnologia proprietária, empresas que entendem o valor das pessoas e não da relação de comando e controle. Então, um grande prazer estar aqui para dividir um pouquinho. Beleza, obrigado, pessoal. Queria começar então já com o pé na porta, para a gente começar o debate já acalorado, colocando aí em xeque os nossos métodos tradicionais, né? A gente sabe que numa gestão tradicional a gente tem pessoas inseridas no ambiente de trabalho, todo mundo convivendo ali naquele mesmo ambiente. O papel da liderança, em geral, ele atua mais com aquele perfil de distribuir tarefas, né? Delegar tarefas para a equipe, e a gente tem um cenário hoje caminhando para o ambiente digital. O ano de 2020 foi um ano de muita transformação, em função da pandemia do coronavírus, claro, mas ainda assim há empresas, como citou o Diego aí, que já estavam caminhando muito nessa direção, né? Procurando a transformação digital e buscando mais agilidade. E a gente sabe que nos ambientes tradicionais a gente já utilizava alguns frameworks
pela busca da produtividade, né? Então a gente tem dentro da indústria o Lean Manufacturing, o Lean, inclusive ele se diversificou, né, entre vários segmentos. Então a gente tem Lean Healthcare, Lean IT, Lean Startup. Falando também sobre estratégia, a gente tem, por exemplo, Balanced Scorecard. Enfim, diversas ferramentas já apoiaram a gestão tradicional para ela obter mais produtividade ao longo desse tempo. Aí vem uma pergunta para a gente iniciar o nosso painel aqui. Esses frameworks tradicionais, né, os ditos tradicionais de produtividade, para gestão de projetos, para gestão de pessoas, para obter resultado e alavancar a produtividade, eles funcionariam nesse nosso novo mundo que está mais VUCA, né, mais volátil, incerto, né, e cada vez mais conectado? Deixar aberto aqui para Maria Augusta, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, um dos pontos que a gente tem conversado muito é o próprio conceito de produtividade, nessa visão que nós estamos atualmente, quando se traz esse conceito de produtividade de uma revolução industrial, onde eu precisava chegar num horário, eu precisava ter uma linha de produção, que se eu não estivesse ali, aquela roda, aquele medicamento não iria para dentro de uma caixinha, ou a peça o braço de qualquer coisa não estaria no lugar, né? Então eu precisava ter uma produtividade em função de um movimento linear, previsível e principalmente muito materializado. Quando nós começamos a trabalhar com equipes autônomas, dando muito mais valor ao conhecimento e trazendo uma coparticipação em cocriação, essa visão da produtividade ela se torna relativa em função de que eu passo a entregar um valor ao meu cliente, né? Então a gente deixa de entregar algo materializado simplesmente, mas começamos a nos conectar qual é o valor efetivo que eu estou entregando. Então hoje passamos a observar outras formas de medição de resultados, muito mais voltados naquilo que eu entrego como valor do que necessariamente um simples indicador que passa a ser questionado em ambientes das quais a gente hoje oferece um conhecimento, né? Eu posso dizer qual é a produtividade que eu tive hoje, porque eu tive que ler 3, pesquisar, fazer um desk research intensivo no meu computador para poder preparar um tema de uma palestra que eu vou dar. Como que eu vou medir essa produtividade? Como que eu meço produtividade de algo criativo? Como que eu meço produtividade de poder compartilhar um conhecimento? Então, o primeiro questionamento que a gente traz é que quando se vê hoje essa nova forma de organização do trabalho, o conceito da produtividade tem sido muito questionado e é o grande ponto que eu trago para a reflexão. Quando eu tenho um comando e controle, eu consigo cobrar algo palpável. Quando eu trago equipes com autonomia, o que eu vou entregar é valor ao meu cliente. Então essa é a contribuição e reflexão que eu deixo aqui. Passo a bola aí para o Diego trazer a contribuição dele. Obrigado. Eu acho que estou na mesma linha aqui da Maria Augusta. Acho que o ângulo que eu gostaria de pegar é o contexto histórico disso tudo que ela contou aqui para nós, né? O Brasil é um país que, historicamente, é pautado numa sociedade, numa economia extremamente centralizada, extremamente aristocrata, extremamente elitista, extremamente machista, extremamente racista, e a gente não precisa ir muito longe para pensar isso. É só lembrar de todos os atributos das formas de governo e de Estado que o Brasil já teve. Isso se reflete na política, que se reflete na classe econômica, que se reflete nos empresários. Na prática, o que a gente viu ao longo desses últimos séculos é um Brasil que repele o estrangeiro de um lado e o empreendedorismo do outro. Aí algumas pessoas vão dizer, não, tem um monte de estrangeiro aqui no Brasil. Não tem, pessoal. Assim, os números, os fatos, não é uma discussão interpretativa. O Brasil é um dos países mais isolados do ponto de vista de integração no comércio internacional. Ah, não, mas tem um monte de empreendedor, você não está vendo aqui? Não, o Brasil não tem um monte de empreendedor. O Brasil tem um monte de microempresário que não tem oportunidade de fazer coisas muito maiores porque o acesso ao crédito é alto, porque a burocracia é muito alta, o emaranhado legal é muito complexo, entre outras coisas. E aí quando você faz isso, na prática, o que você tem? Você tem um mercado que basicamente foi feito para poucos, que forma cadeias de valor oligopolistas, reduzem a competição e, portanto, eu posso ter uma relação de comando e controle em que eu não entrego valor para o meu cliente. Por quê? Porque ele não tem muito mais opção.
competitividade é baixa. O que o Brasil está vivendo agora, o que eu chamo aqui de nova economia, é a mudança completa disso. Claro que ainda é um nicho, mas é uma evolução. Costumo dizer assim, volte, sei lá, os anos 2000 e olhe 5, 6, 7, 8 anos para trás. Quantas empresas vocês se lembram de terem sido criadas nesse período e despontaram com muita velocidade e mudaram os parâmetros dos modelos de negócio nas suas cadeias de valor? Quando eu faço a pergunta, é muito difícil as pessoas me darem mais de 2, 3 nomes. Se a gente olhar hoje, 8 anos para trás, 7 anos para trás, a gente vai encontrar iFood, Nubank, Log, Créditas, Ebanks, Madeira, Olist, Hotmart. Eu posso citar mais várias, XP, Gympass, escolham quantas vocês querem e eu dou. Empresas que têm menos de 10 anos de vida, em geral, uma média aqui. Empresas que adotam exatamente os conceitos que a Maria Augusta acabou de trazer e que, portanto, têm uma capacidade de serem muito mais competitivas. Porque cortam custo? Não, porque geram valor para a cadeia, para o cliente. Bacana. E ao ressignificar a produtividade, né, a gente também está falando um pouquinho sobre o mindset da liderança, né? A liderança ela tem que saber cobrar, ela tem que saber direcionar a produtividade da empresa, né? E aí, olhando um pouquinho esse papel da liderança, como vocês acham que é possível acompanhar a produtividade sem essa questão da presença física e nesse ambiente super conectado, sem estar, digamos assim, sem a presença física no ambiente digital? Vou lá? Posso ir, Diego? Bom, o primeiro ponto é que se a gente está desenvolvendo equipes com autonomia e senso de dono naquilo que a gente chama de protagonista, que é a grande diferença que a gente vê, eu não preciso controlar mais ninguém. E essa visão da pandemia nos tirou totalmente, nos desmontou líderes que estavam dentro de uma visão de comando e controle e de microgerenciamento, deixou-os alucinados, porque ele passou a entregar e a observar o que cada um efetivamente entregava de valor. Então a gente deixou de ter aquela visão de que eu hoje estou aqui um tarefeiro me liberando de tarefas para poder trazer resultados expressivos com reuniões de checagem talvez a cada 2 dias. Por quê? Porque um microgerenciamento de ficar full time em cima do colaborador que estava num ambiente remoto, fora da visão dele, ficou impossível de fazer. Isso deixou muito, eu digo que isso não é líder. O líder é aquele que estimula as pessoas a serem protagonistas. Isso ainda é uma visão de chefe. Quem monitora, faz microgerenciamento, ainda é uma visão de chefia com comando e controle. Essa pessoa ficou extremamente abalada, ficou desesperada, não gostaria de continuar a visão de home office e ficava fazendo reunião. E acreditem, eu vi situações onde era marcado o controle de ponto, de frequência, a partir de um ambiente remoto. Quer dizer, isso é um exemplo claro de que se eu não estimulo um ambiente de colaboração, de ação e não identifico qual é o valor que cada um está entregando, eu realmente vou ficar desesperado e achar que a produtividade é quem mais entrega tarefas. Quando a gente tem uma gestão por valores, nós passamos a entregar pontos específicos pré-marcados num tempo, a cada 15 dias, a cada 30 dias, em função daquilo que está marcado nos meus objetivos, e que vou trazer essa contribuição efetiva para a organização. Então, Michel, nós vimos aí muitas situações ainda que tem um padrão fabril, datado aí de uma Inglaterra de 1900, e que essa revolução digital está mostrando e exigindo uma outra postura. Temos aqui, inclusive, conosco um exemplo disso, né, representando o iFood. Eu acho que é um dos pilares aí da revolução digital no Brasil, né? Diego, pode comentar, por favor. Olha, para quem eventualmente acha que a gente combinou aqui muito do que a gente está discutindo, eu e a Maria Augusta não combinamos nada. Ela não sabe o que ela vai falar e ela não sabe o que eu vou falar, exatamente. Somos amigos de pandemia nas últimas 24 horas, né? Então, para que todo mundo entenda que o nível de conexão que existe aqui, ele é orgânico, ele é natural. Para não repetir tudo que a Maria Augusta comentou, eu queria trazer isso um pouco para a realidade do iFood. A gente sempre se pergunta assim, por que você contrata um gerente financeiro para
conduzir a tua tesouraria, que tem lá 50, 100, 200, 300 milhões, eu não sei quantos milhões de caixa tem na sua empresa, e você regula a política de reembolso de refeição dele. É um descompasso tão grande entre você acreditar que uma pessoa vai ser diligente com seu caixa e você ter que controlar uma pessoa que vai até a rua, come algo dentro, supostamente, de uma política, né? E ela precisa prestar essa conta. Por que isso é muito louco? Porque, na prática, quando você admite a hipótese de ter pessoas que estão conduzindo o seu negócio, sem o seu olhar de dono ali em literalmente tudo, e ao mesmo tempo você cria políticas para tudo, o que você está me dizendo, simbolicamente falando, é que você está contratando pessoas com base no currículo e não no comportamento. E, currículo por currículo, deve ter umas 1000 pessoas aqui no meu bairro que tem um currículo igual ao meu. Trabalhou em boas empresas, área financeira, estratégia, fez uma boa faculdade, tem um monte assim. O que faz o Diego mais ou menos competente ou mais ou menos apropriado para o iFood não é o currículo, porque tem outras 1000 pessoas aqui no meu bairro que têm um currículo idêntico. O que faz é o meu comportamento, é a minha ligação com os valores, a uma cultura que o iFood entende vencedora. Então, indo aqui para uma frase da Maria Augusta que ela falou, pô, eu tive a oportunidade de ver uma empresa que controla ponto no trabalho remoto, né, ou virtualmente. Como é que você tem na sua parede pintado aí o valor empreendedorismo e ao mesmo tempo controla o ponto dessa forma? Empreendedor não tem a ver com bater ponto, empreendedor não tem a ver com controle excessivo. Empreendedor é exatamente o contrário, você ter pessoas que têm uma boa noção de risco e gerencia o risco muito bem, tentando um monte de coisas e descobrindo o melhor caminho na sequência. Então, já temos uma pergunta aqui da nossa audiência, a pergunta feita pela Fernanda Lima. Bom, apesar da mudança de mindset de muitas empresas, percebemos que ainda existe uma resistência na prática para que isso aconteça. Muitas utilizam-se de frameworks ágeis e colaborativos, mas não conseguem fazer essa ressignificação de valor, como foi dito aqui no nosso debate, né? Como poderemos, então, medir o valor de forma prática ao cliente? Excelente pergunta, Fernando. Como medir esse valor, então? Como a gente consegue medir esse valor sobre a ótica do cliente? Quer começar, Diego, agora? Posso, claro. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o que eu chamo aqui de nova e velha economia, né? Então, acho que só primeiro para conceituar para todo mundo, velha economia são as empresas que se apegam a conceitos que estão ultrapassados. A palavra velha não é um adjetivo negativo. O meu pai é velho e eu tenho uma admiração enorme pelo meu pai hoje. Então, velho não é negativo. Velho tem a ver com tempo. Então, a velha economia, ela se apega a conceitos que são muito antigos. A nova economia, ela compõe as empresas que entendem as tendências, entendem a modernidade de conceitos e passam a adotá-los. O que significa que a nova economia ela está constantemente reciclando esses conceitos, porque novas coisas surgem. Como é que a nova economia mede valor? Ela mede valor pela jornada do cliente e não pela transação pontual. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Se eu falar para você assim, poxa, faça esse negócio com um cliente. A velha economia diz, dá lucro. Se dá lucro, faz. Se não der lucro, não faz. A velha economia diz isso. A nova economia diz assim, se eu fizer essa transação, mesmo com prejuízo, a probabilidade de eu reter esse cliente e ele voltar e ficar aqui engajado na minha empresa pelos próximos 2 anos e as demais transações são positivas de tal forma que eliminam o prejuízo da primeira transação, você faz um negócio de olho fechado. É uma visão de cliente, não é uma visão de transação. A velha economia é transacional. A nova economia é medida pela jornada. Quando a Maria Augusta vem aqui e fala de uma série de conceitos de agilidade, o que está implícito por trás disso? O erro, a evolução, a descoberta. Tudo isso significa que não necessariamente você vai dar um passo sólido, ou seja, que tem uma transação positiva. Na prática, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já receberam um cupom do iFood, né? O que é o cupom do iFood? É exatamente a minha primeira transação com prejuízo. É dizer, poxa, Maria Augusta nunca esteve aqui. Então, eu vou tentar estimulá-la. Olha, o perfil dela é de uma pessoa, por exemplo, que
almoça em casa. Então eu vou estimulá-la no almoço de sábado e domingo. E aí eu mando um cupom para estimulá-la a vir para cá. Aí ela entra, faz uma primeira compra, 2 dias depois ela volta pro app, não compra, eu estou vendo que ela está ainda estimulada. 2 dias depois ela volta a fazer uma compra. Ela me dá uma boa nota, me dá uma segunda boa nota, ela fica engajada para sempre. Essa mesma Maria Augusta, eventualmente, não entra no app depois e me dá uma péssima nota. Poxa, ela teve uma experiência ruim. Eu preciso novamente engajá-la porque eu tenho certeza que a experiência é boa. Mas ela caiu naquela fração mínima de pessoas que tiveram uma experiência ruim. Eu engajo ela de novo com um cupom. Ela volta para a plataforma e ela entra no ciclo e ela fica aqui como cliente. Eu tive um prejuízo na primeira transação, na segunda transação, eu recuperei isso ao longo da jornada dela aqui dentro. Perfeito. Tá bem, não sei, Michel, se tem mais alguma coisa a complementar, mas o que a gente observa, né, nesse formato é muito mais do que eu ter hoje simplesmente o cliente, eu passo a ter parceiros engajados que me ajudam nesse processo e com os quais eu aprendo diariamente, né? Então eu trago e passo a entender naquela visão de que quem são as pessoas que eu atendo hoje. Eu já fiz trabalho com muitas empresas que elas sequer fazem noção do perfil de quem elas atendem hoje. E se eu quero ter esse engajamento que o Diego falou, eu preciso fazer um trabalho e conhecer o que é cada uma na sua necessidade, na sua dor, e ver de que maneira que eu consigo ajudar e resolver isso efetivamente, né? Quanto mais eu trouxer esse engajamento, mais eu vou conseguir melhorar essa nossa indicação e ter realmente daí um indicador que todo mundo conhece, que é o nosso famoso NPS, né, que não é do INPS, mas é o Net Promoter Score, que é aquilo que você ainda não avaliou. Diga aqui para nós, então tem hoje realmente em tempo real, você desce do avião, já tem alguém perguntando, você acabou de fazer a compra, vem o seu jantar, já tem alguém perguntando, que é um indicador muito simples, mas muito efetivo, que nos traz hoje uma avaliação em tempo real. E eu pergunto, né, quantas avaliações a minha mãe fazia, da onde ela comprava, da onde ela ia. Não existia isso, não existia essa preocupação em poder avaliar, porque a oferta também era muito menor. Diante desse cenário, da qual não é só 1000 Diegos que nós temos aqui no nosso bairro, mas é também de ofertas de muitos serviços, hoje nós queremos realmente fidelizar e não precisar explicar mais, né? Eu tenho algumas compras recorrentes pelo iFood que eu acho muito bom, porque quando eu estou muito cansada, ele pensa por mim, e eu vou dizer, o algoritmo decide, eu acho ótimo. Então é isso daí. Como que eu trago hoje decisões a esse meu cliente, da qual ele ficará satisfeito? Não tem que questionar, está tão bom que eu não quero mudar. Essa é o desafio hoje. Bacana. Queria puxar um pouco, então, a nossa conversa para a gente falar um pouquinho, agora especificamente, sobre ferramentas e sobre metodologias que são comuns, né? Quando a gente fala de métodos ágeis, de ambiente mais digital e tudo mais. Queria aproveitar também a presença aqui do Diego para puxar alguns cases, talvez do iFood, que ele possa demonstrar para a gente. Queria que você citasse, Diego, a respeito de metodologias ágeis, tanto referente à estratégia, né, que você lidera aí dentro do iFood, como, por exemplo, OKRs, e também sobre métodos ágeis de uma maneira geral. Puxa para a gente um case aí. Gostaria de saber onde isso funciona bem, onde não funciona. Conta um pouquinho para a gente essa experiência do iFood com esses métodos. Claro. O OKR é um método já relativamente bem usado em empresas de tecnologia, empresas que entendem o valor da agilidade. E ele visa, em última instância, simplificar muito o processo de comunicação, de priorização, e ter elementos chaves de comunicação muito claros para que você entenda exatamente o que você está buscando e o como, por onde você está buscando. Então o iFood se utiliza disso. O que isso quer dizer na prática? Do ponto de vista prático, para nós significa o seguinte, para quem não estudou, não entende do método, do ponto de vista prático significa que você reduz fortemente a complexidade e faz com que a comunicação seja extremamente simples em toda a companhia. Por que isso tem um valor muito grande? Porque quanto mais simples você é para comunicar, maior é a capacidade de compreensão das pessoas.
Isso não tem a ver com cargo, com senioridade, não tem a ver com nada. Seres humanos têm interpretações diferentes. Essa facilidade, essa simplificação, eu não vou chamar de excesso, mas essa forte priorização que você faz, permite que a companhia como um todo, então, entenda melhor tudo que está no seu entorno, entenda melhor tudo que está sendo decidido internamente. 2, permite que ela entenda, uma área entenda melhor a outra área, um grupo entenda melhor o outro grupo, o que significa que você quebra um pouco a lógica do silo, que é muito comum na velha economia, e permite também que você não se distraia, permite que você não perca o rumo por uma série de outras questões que possam aparecer no meio do caminho. Isso, em última instância, te dá agilidade. Isso te permite evoluir com muita rapidez. Então, no caso do iFood, por exemplo, nós fazemos a cada 6 meses a criação dos nossos OKRs. Esses OKRs são, num nível estratégico e corporativo, discutidos e alinhados e comunicados com 100% da empresa de forma exaustiva, para que todo mundo tenha capacidade de contextualização. E aí, a partir disso, você tem um cascateamento para as áreas, em que as áreas, então, definem, cada uma à sua maneira, de uma forma bem descentralizada, os OKRs que suportam aqueles OKRs corporativos estratégicos. E com isso, então, a gente tem uma velocidade muito grande aqui. Acho que o grande efeito que a gente tem aqui é fazer com que as pessoas, tenham um processo de transparência muito grande. Por quê? Porque você tem essa facilidade de entendimento. 2, uma altíssima meritocracia. Por quê? Porque como você tem que priorizar bastante, você tem que ser meritocrático. Meritocrático na escolha da ideia, meritocrático na alocação do recurso, meritocrático no peso que você dá para cada uma das coisas que estão no seu entorno, entre outras, meritocrático com pessoas, porque você fica muito evidente se você atinge ou não atinge algo. E aí eu acho que, só como exemplo aqui, a gente, prático, a gente poderia dizer tudo que envolve aqui as adaptações regulatórias, né? O iFood cada vez mais é uma empresa que está com um pé no mercado financeiro, numa fintech, o que significa que as regulações do Banco Central, que é um órgão extremamente competente e ágil também, todo semestre, todo ciclo, ele nos pega de surpresa, não no mau sentido da palavra, tá? No bom sentido da palavra. O que significa que a gente precisa se reorganizar muito rápido para definir OKRs, definir equipes e trabalhar focado naquilo, para rapidamente entregar e seguir a vida. Empresas que não têm essa lógica ágil, o que ela faz? Ela tem uma área que sempre é responsável por todas as questões do Banco Central. O ponto é que o fato de ser Banco Central não necessariamente quer dizer que é com a área jurídica. Em algumas vezes o nível de envolvimento é muito maior da área tecnológica. Em outros casos, muito maior da área comercial. Então, não é uma lógica vertical. É uma lógica muito mais horizontal. Maria Augusta, gostaria de comentar e também comentar um pouquinho sobre a experiência, né, com as empresas de um modo geral, né, utilizando métodos ágeis. Nós temos visto ainda assim diferente, né, das empresas de base tecnológica que já tem, eu gosto de traduzir OKR para OKR, né, que é Objetivos e Resultados Chaves. Ele foi criado já na década de 1990, adotado pelo Google no ano 2000. Isso daí tem permeado muito as empresas. Por que as empresas de base tecnológica são, no caso do iFood, são as primeiras que usam? Porque normalmente tem um relacionamento maior com investidores externos e nos ensina, enquanto brasileiros, a ter outro padrão de monitoramento de indicadores de resultado, né? Então, isso também nós temos aprendido com as empresas de base tecnológica e mais ou menos aquilo que a gente chama, não startups, mas scale-ups, que já são empresas consolidadas, a ter essa visão. Quando a gente traz esse padrão para dentro de organizações estabelecidas, como o Diogo fala da velha economia, tem uma resistência muito grande e nós precisamos fazer um trabalho enorme de mudança do mindset, saindo daquele mindset muito fixo, que não tem estagnado, para um mindset de crescimento, onde ele principalmente aprende o que é feedback em tempos mais curtos e menores. Nós temos muitas organizações no Brasil que ainda fazem avaliação de desempenho anual. Isso fica totalmente hoje inapropriado
quando se tem uma evolução muito grande da tecnologia, trazendo mudanças muito rápidas. O movimento é rápido. Como é que eu não me lembro, se eu não for na minha agenda, o que eu fiz em novembro do ano passado? Como é que eu vou ter uma avaliação de um ano, se já passou tantas situações, né? Como é que eu vou avaliar um ano, sabendo que em março eu entrei em casa e fiquei retida em função de uma pandemia? Então, o OKR traz essa visão trimestral, com avaliações, aquilo que a gente chama de check-in semanal de cada meta que está sendo colocada. Então, isso é uma mudança muito grande, tem uma resistência muito grande de empresas hoje estabelecidas, principalmente na área de indústria. E ele pergunta, como é que eu vou colocar uma área de resultado ao meu almoxarife? Como é que eu vou colocar uma área de resultado para quem faz controle de estoque? Então, é trazer essa análise que, sim, se eu não entender qual é a minha contribuição na construção de uma catedral, eu sempre vou estar fazendo muro. Então, realmente é um trabalho que nós temos feito enquanto consultores, trazendo essa visão, educando, né, naquilo que a gente hoje chama não é só para o digital, mas também para essa visão de dados e conseguir imaginar qual é essa minha contribuição no todo, qual é a entrega de valor que eu faço. Eu vejo como um ponto muito positivo, mas nós vamos precisar de muita maturidade para poder conseguir fazer essa mudança de chave, de visão, de metodologia mais ágil. Naturalmente, nós passamos a trabalhar naquilo que a gente chama de squads, que são times autorregulados, sem chefia, sem uma liderança. Faz uma semana, uma colega consultora me perguntou como é que eu faço uma promoção de uma liderança de um squad. Eu digo, não, o squad não tem liderança, é uma equipe autogerenciável, automotivada, que se determina naquilo que precisa fazer, trazendo as prioridades das suas entregas, né? Então, realmente eu vejo muito que empresas estabelecidas precisam se espelhar no modelo de gestão de startups, né, de métodos ágeis, para que elas possam fazer essa mudança, para poder acompanhar o movimento que a gente está. Então é isso daí. Tá bom, estamos caminhando para o fim do nosso painel, restam aí 7 minutinhos, então eu gostaria de concatenar aqui uma última pergunta e puxar também em conjunto com uma pergunta aqui feita pela nossa audiência. Com base nisso que a gente debateu aqui agora, podemos concluir que o ágil veio para ficar, né? Primeiramente, o ágil fora do ambiente da tecnologia. A gente comentou bastante aqui sobre empresas de tecnologia, né, sobre as fintechs, e o Diego, inclusive, comentou que o iFood se aproxima de uma fintech hoje, mas fora do ambiente de tecnologia, o ágil, essa coisa da nova economia, de uma maneira geral, é possível? É viável? E aí eu gostaria de encaixar uma pergunta feita pelo Mauro. Será que os líderes estão preparados para essa nova economia e para esse novo ambiente de agilidade? Bom, eu posso começar assim... Somente, vou pedir para que vocês sejam rápidos aí para a gente caminhar para o fim do nosso painel. Por favor, Maria Augusta. Eu vou falar que nós não estamos preparados. Vou ser bem direta naquilo que a gente vê. Nós não estamos preparados, nós não sabemos trabalhar com indicadores. A nossa visão, em muitos aspectos, ainda é do eu acho. Nós precisamos daquilo que a gente está chamando de data literacy, que é a educação para dados. Nós não sabemos o que é um dashboard, nós não medimos quase nada. Então, temos um campo enorme de aperfeiçoamento, de aprendizagem, se nós quisermos entrar nessa nova era. Eu concordo totalmente, e eu vou ser aqui provocador ou provocativo. Eu acho que o brasileiro é muito preguiçoso com esse tema, porque está disponível. Está aqui, Maria Augusta falando sobre isso, tem uma série de informações, textos, livros, vídeos que te permitem entrar e adotar. Qual é o problema? O problema é que a gente não quer, a gente não gosta, a gente prefere continuar fazendo o que a gente quer. É mais fácil, é mais simples do que ter que ficar mudando. É por isso que a gente está onde a gente está. Sabe por quê? Porque não tem competição. Se tivesse competição e a gente tivesse desesperado para efetivamente brigar no mercado com 20, 30, 40 grandes empresas em cada cadeia de valor, a história seria outra.
E é por isso que as startups, que muita gente acha que startup é um negócio bacaninha, tecnológico, não tem nada a ver com isso. Tecnologia é só uma ferramenta. Na prática, o que faz uma empresa vencedora é o modelo de gestão. Só que a responsabilidade, para mim, não está no gestor, não está no líder, está no acionista. Quem define o futuro de uma empresa é o acionista. Se sentar um acionista na sua empresa e dizer, olha, é isso que a gente precisa, não cabe ao executivo fazer diferente. Cabe ao executivo entender como executar aquilo. Então fica aqui a provocação para que a gente se estimule a aprender mais sobre o tema. Muito bom. Tá bom. Bom, acho que dá para a gente encaixar mais uma pergunta, né? Siga lá. Bom, agora, mudando um pouquinho do assunto para o teletrabalho, obviamente a gente está falando do ambiente digital, onde cada vez mais pessoas estão trabalhando em home office. E aí eu queria puxar uma pergunta aqui da Thalita. Vocês acham que o home office veio para ficar? Como convencer as empresas que têm esse perfil da velha economia, que são mais conservadoras? O que essas empresas precisam para impulsionar a sua produtividade no home office? Primeiro, vou trazer a minha primeira fala, se nós não tivermos ambiente de confiança e de uma visão de responsabilidade e autonomia, essas empresas, assim que puder, vai voltar todo mundo de máscara, com distanciamento que for, eles vão voltar todos ao presencial, como eu já tenho assistido e visto em algumas empresas, sem entender o que é um valor também para o colaborador, né? Porque se muitas organizações dessas fizessem o que é uma jornada do colaborador, o que ele leva às vezes para poder se deslocar em cidades como São Paulo, para poder cumprir uma jornada, se deslocando 2 horas antes e 2 horas depois, teria um outro entendimento naquilo que é muito maior produtividade nessa linguagem aí da indústria, que se tanto fala ainda disso, né? Mas como que eu hoje vejo um estímulo a um novo clima organizacional, trazendo aquilo que é melhor para a pessoa no ambiente que ela quiser estar, né? Então esse é o grande desafio, como que você considera hoje essa jornada do seu colaborador como algo que ele possa estar mais pleno na entrega daquilo que ele pode fazer. E aí eu vou fazer uma outra insinuação, rapidamente. Estude o que é People Analytics e vejam quem é que é hub e quem é que pode ficar em casa. Nós temos várias pessoas que trabalham como célula que poderiam ficar em casa sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Verdade. Então, quando a gente faz um grande mapa do People Analytics, a gente vê quem é que é importante estar no presencial ou estar dentro de casa. E aí, Diego, na sua opinião, o home office veio para ficar? Na prática, eu acho que assim, ó... Na prática é outra. O home office, ele já veio para ficar há muito tempo. O que aconteceu agora é que a pandemia pôs uma arma na cabeça de um monte de gestor, empresário e etc. E disse, ó, você não tem outra opção, tem que ir para casa. Só que aí, pessoal, eu queria deixar uma provocação de novo. Eu acho que a provocação é boa aqui não para ser agressivo, mas é para estimular o debate, para sair da zona de conforto. Eu queria deixar uma provocação que é, aqueles que acham que fizeram um grande movimento agora de home office pós a pandemia, eles não podem se orgulhar disso, tem que ter vergonha. Por que você só fez esse movimento agora por causa de uma pandemia? A discussão sobre home office tem 15 anos. A discussão sobre home office é possível no Brasil, estruturalmente falando, há 15 anos. Tecnologia, conectividade, ferramentas e um monte de outras coisas. Por que você esperou tanto tempo? Então, por que é bom reconhecer isso? Porque isso mostra o quão antenado você está efetivamente com a mudança. Não é antenado com o conceito. Ficar lendo livro e contando as coisas para os outros é muito fácil. Mas executar a mudança é muito difícil. Então, assim, o home office não veio para ficar. Ele já ficou há muito tempo. Mas tem muita gente atrasada. Tem muita gente que vai dizer, não, só se eu ver a Maria Augusta aqui do meu lado que eu vou ter certeza que ela vai trabalhar. Das duas, uma. Ou a Maria Augusta não serve para sua empresa porque ela não é boa, não tem disciplina, ou a outra coisa, você é um péssimo gestor, porque você acha que só consegue controlar na mão de ferro. Nossa, pessoal, vamos refletir um pouquinho então sobre isso. Bom, queria caminhar aqui para o fim do nosso debate. Infelizmente, eu gostaria de ficar batendo papo aqui com vocês, estendendo aí a noite adentro. Tivemos um papo aqui em alto nível com vocês, então eu gostaria de agradecer a Maria Augusta Rufino e ao Diego Barreto pela presença aqui no nosso painel. Muito obrigado em nome da Firjan e El. Bom, e
Eu tenho um recado também para vocês que nos assistem aí, por favor, não desliguem. Nós vamos fazer uma pequena pausa com o conteúdo e nesse intervalo nós vamos ter uma prática de mindfulness com Lígia Costa. Vai ser um momento aí de atenção plena para os líderes conscientes. E aí eu deixo aqui mais uma vez o agradecimento a Maria Augusta Orofino e a Diego Barreto. Se vocês tiverem considerações finais, por favor, fiquem à vontade. Só vou informar que o velho já foi, o novo bate na nossa porta. É uma questão de aceitar ou não, porque a mudança é inevitável. Obrigado. Salut.